Fala, Marlon Lopes aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você é empreendedor e não está tendo resultado, está cansado de fazer o que está fazendo, fica aqui nesse vídeo que eu tenho uma dica muito especial para você. Eu vou te contar, antes de tudo, uma história, né? A história de todos os empreendedores, todos os pequenos microempreendedores que decidem largar os seus empregos para criar um negócio, seja ele físico ou digital. E a grande questão é a insatisfação que dá início a toda essa jornada, né? Você vive aquela sua vida de bater ponto, receber aquele saláriozinho ali todo mês, fazer o que você tem que fazer e ir para casa. Então, assim, isso acaba gerando uma fadiga mental, um estresse. Tem gente que não se adapta a essa rotina. E seja bem-vindo. Eu também já fui assim, por isso que eu estou falando com propriedade sobre isso, né? Eu também já trabalhei muito para os outros, já tive carteira assinada, vários empregos e nunca conseguia me adaptar, porque eu sentia que aquilo ali não era para mim. Eu merecia ou que eu precisava de algo mais. Se você se identifica com esse sintoma, esse vídeo é para você. E a grande sacada é que quando você consegue definitivamente sair do seu emprego e começar a empreender, trabalhar por conta própria, você já deu um grande passo na sua vida, que é realmente você queimar o barco, né? Como eu já tinha falado aqui antes, tem um vídeo, vou colocar aqui um vídeo, queime o barco, você vai entender o que eu estou falando, e você iniciar a sua jornada por conta própria. Gera uma insegurança, gera um medo, um frio na barriga, mas isso não é tudo, certo? Claro que essa é uma decisão muito importante, uma decisão muito difícil, aliás, gera uma adrenalina muito grande ali, tem muita coisa em risco, né? Principalmente se você tem família, se você tem filhos, tem contas para pagar, né? Obviamente, você precisa ter uma fonte de renda segura, né? Claro que nada é seguro como a gente imagina que seja na CLT. Mas vamos lá. Você foi essa pessoa que criou coragem, queimou o barco, saiu do seu emprego e hoje começou a empreender, independente da área. E desde então você está trabalhando, trabalhando, mas não consegue, sabe, romper essa barreira, romper a bolha daquele valor que você está sempre ganhando, aquele patamar de ganhos ali, de faturamento. O que que acontece? Você ainda tem a mentalidade de empregado, certo? Não sabia? Pois é, fique sabendo agora. Você ainda tem a mentalidade de empregado, você ainda está programado a trabalhar em excesso, trabalhar muito, para ter resultado em cima do trabalho. E isso não é pecado, não é nenhum problema, certo? Isso aí é uma programação normal, todo mundo tem isso, principalmente quem vem do CLT, do emprego formal. Você foi anos da sua vida trabalhando daquela forma, tendo resultado através do esforço. E a grande sacada do empreendedorismo é, claro que no início você tem que realmente se esforçar, tem que trabalhar dobrado, às vezes perder noites de sono, mas você não vai conseguir furar essa bolha, romper essa barreira, sem que você se desprenda do trabalho manual, do trabalho pesado. Você precisa delegar a função. E antes de mais nada, você precisa mudar aqui, ó, a tua mentalidade. Como que é a mentalidade de um empresário, do empreendedor? Como deveria ser, na verdade, né? É diferente da mentalidade do empregado, né, que trabalha por produção, o empreendedor ele trabalha de forma estratégica. Você precisa fazer poucos movimentos que vão te dar o resultado que você precisa. Você não precisa trabalhar em excesso para ter o resultado. E hoje, se você está assistindo esse vídeo, você está se identificando com isso. Você, muitas vezes, né, que nem eu também, trabalhava muito para ter o resultado, mas porque estava no hábito do passado, de trabalhar de 8 às 18, né, para ver se tem algum resultado, mas não é assim que funciona, tá? Boa parte do empreendedorismo é estratégico, é pensado, certo? Você precisa ter pensamentos estratégicos para fazer acontecer sem que você precise trabalhar. É você usar o seu tempo com inteligência, colocar o dinheiro para trabalhar no seu lugar. Esse aí é o verdadeiro espírito do empreendedorismo. Não é você trabalhar em excesso. No caso, quando você sai do CLT e vai trabalhar para você mesmo, você deixa de ter chefe. Às vezes a gente até fala assim: ah, hoje eu sou meu próprio chefe. Exatamente. Como você é seu próprio chefe, você também é seu próprio empregado. E isso é o que deixa você nessa zona de estagnação, que você não consegue crescer. Às vezes você até ganha um pouco mais, né, do que o CLT. Só que o que você ganhou também foi trabalho em excesso, estresse, responsabilidade, cansaço. E isso, ao longo dos anos, acaba tirando um pouco a tua paz.
E quando chega um momento de crise financeira nos negócios, acaba vindo aquela vozinha, né, sussurrando no ouvido: "Volta para a CLT, volta para o teu trabalho anterior que estava mais tranquilo". Ganhava pouco? Ganhava, mas era certo. Era um valor que sempre chegava todo mês e você não tinha esse estresse todo, sabe, de acordar cedo, de pegar produto, mercadoria, pagar funcionário, boleto, Receita Federal, sabe. Então assim, acaba que vem esses pensamentos. Mas por quê? Porque você ainda está naquela mentalidade, no seu subconsciente, de empregado. Quando você vira a chavinha, deixa de pensar como empregado para pensar como o empregador, como o empresário, aí sim, você não vai ter esse cansaço que você está tendo hoje e o resultado que você busca, tão esperado resultado, ele vai chegar para você. Porque você vai fazer como na lei de Pareto, né? Tem um vídeo que eu já falei sobre isso. Você vai trabalhar nos 20% que vão trazer os 80% do teu resultado. É a regra clara, 80-20. 80% do seu resultado vem apenas de 20% dos seus esforços. Por isso que quem se esforça não tem resultado, porque você precisa se esforçar muito, 80%, para ter apenas 20% de resultado. Enquanto os outros 20% trabalha 20% para ter 80% do resultado. Olha só, essa é a sacada do empreendedor. Trabalhar, identificar os teus 20% para você focar naquilo ali, na parte estratégica do teu negócio. E então, você, em cima disso, trabalhar apenas os 20% para ter 80% dos resultados. E isso você vai escalando, escalando, escalando. Então, falando de mentalidade, né, você precisa mudar a tua mentalidade, parar de pensar como uma pessoa que precisa se esforçar, precisa estar ali presente, trabalhando de forma braçal para ter a recompensa do trabalho laboral. Não é essa a jogada. Você precisa observar quais são os pontos que te dão realmente o resultado, né, e você trabalhar em cima disso. Mudar a sua mentalidade para que você possa, ao invés de estar dentro do jogo, você ser o dono do jogo, o dono do tabuleiro, certo? Então, essa é a dica que eu tenho para te dar hoje. Se você está estagnado, não consegue ter resultado, está cansado, está trabalhando em excesso e com vontade de desistir e voltar para o CLT, tenha calma, respira, para um pouquinho, descansa e vamos começar a fazer o teu plano estratégico para você sair do operacional, começar a trabalhar no estratégico da tua empresa, tá certo? Se você tiver condições, delegar funções, terceirizar serviços, você não precisa fazer tudo. Ah, eu tenho que ser financeiro, eu tenho que fazer planilha, eu tenho que... Não, você contrata alguém que faz uma planilha, um contador, certo? Ah, porque tem que fazer marketing. Se você tem condições de pagar, paga alguém, contrata alguém, um freelancer, paga ali uma mixariazinha ali, o cara faz R$ 100, R$ 200, ele faz para você o trabalho do mês todinho. Então, você terceiriza certas coisas que dá para terceirizar. Claro que não tudo. Se você está no início, você precisa realmente estar dentro do seu negócio, estar presente, às vezes até no operacional, para poder fazer seu negócio escalar. Mas tá bom? Não se prenda a o operacional. O empreendedor ele precisa se preocupar com a parte estratégica do negócio, para que você possa trabalhar menos e ganhar mais. E essa era, desde o início, a grande ideia: sair do trabalho CLT para trabalhar menos e ganhar mais. Tá joia? Espero que essa dica te ajude, que Deus abençoe e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.